muito obrigada. A gente inicia, então, esse último dia de webinar, cuja condução será do professor Franklin, né, e a palestra do professor Flávio e da Jaqueline, nossa convidada. Nós agradecemos imensamente a todos que, né, se propuseram acompanhar esses 3 dias, ou se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Agradeço a cada um, né, que hoje está se esforçando para estar aqui conosco, e desejo imensamente aí que seja uma noite muito produtiva, de muita aprendizagem e reflexão. Sucesso, professor Flávio, professor Franklin e Jaqueline. Um abraço a todos. E também prestigiando vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada, Gabriele. Bom, gente, iniciando aqui o evento aqui de hoje, né? A gente separou para falar um pouquinho sobre de serviços e representando essa semana do administrador, né? Então, é uma semana, assim, que para mim sempre teve um tom bastante especial, né? Por ser e por fazer esse meio, né? Então, primeiro eu gostaria de estar agradecendo a todos os profissionais que, tanto os administradores quanto aqueles que não são, que contribuem para essa profissão que já passou de meio século aqui no nosso país e então valorizando alguns aspectos e ainda precisa ser mais ainda para a gente conduzir para coisas melhores, né? Então, eu queria fazer esse agradecimento a todos os professores, aos colegas, aos convidados que me atenderam. Estou vendo que muita gente aqui atendeu o meu pedido para estar presente aqui hoje. Isso é muito importante, né, para o nosso evento aqui na instituição e para a gente estar tendo também visibilidade um pouco para fora da instituição também, né, que é muito rica, muita coisa aqui que pede para nenhuma outra lá fora e muitos precisam estar tendo acesso que a gente tem de valor aqui dentro. E dando sequência aqui, né, o que a gente tem para falar hoje, né, por que a gente moldou um pouco a apresentação para trazer um pouco as questões assim bem reais do que a gente tem vivenciado dentro desse momento aí de pandemia, né? E cada um, convidada, a Jaqueline, vai dar a visão do que ela está vendo aí como um serviço interno na questão de RH, e o professor Flávio, da instituição, que nos conhecemos há tanto tempo, professor e aluno, professor, e tudo mais, com muitos outros aqui que eu tive esse prazer também de ser aluno, é muito importante. Então, para dar continuidade, que vocês possam estar se apresentando aí, falando um pouquinho de vocês, para a gente poder estar conduzindo aí nosso evento de hoje. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professora Gabriele, coordenadora do nosso curso de Administração de Empresas. Boa noite aos meus amigos professores, né, companheiros de longa data da nossa casa, da nossa fundação. Boa noite a todos os convidados, a nossa convidada do dia, né, Jaqueline. Boa noite a todos os convidados de uma maneira geral, né, que estão disponibilizando o seu tempo para poder participar desse evento. E boa noite especial aos nossos alunos, né? Vocês são a razão da existência da nossa atividade. Sem vocês, nada teria sentido. Tudo aquilo que nós desenvolvemos é por vocês e para vocês. Eu espero de coração que vocês estejam aproveitando bastante essa semana. Semana essa, né, que comemoramos aí o Dia do Administrador. É uma função tão importante hoje dentro do nosso cenário nacional, que vocês possam estar levando algo de positivo, algo de interessante, como bem a professora Gabriele comentou, que vocês possam ter sempre assuntos para poder estarem refletindo, fazendo uma reflexão profunda sobre o aprendizado como um todo, né? Então, espero que a gente possa estar contribuindo de alguma maneira. Vou fazer uma pequena introdução sobre uma parte, sobre esse universo de serviço, né? É um assunto tão importante que, se a gente for parar para perceber, ele esteve presente nos dois dias de evento, né?
Os dois profissionais convidados, eles trabalhavam numa empresa que presta serviço, o serviço foi comentado, foi alimentado também um pouco por eles. Ontem, com o professor Alvarez, nosso grande mestre aí de logística, junto com a Natália, também teve a oportunidade de abrilhantar essa noite e trazer algumas essências desse universo, desse mundo de serviço. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dentro desse conceito, passar um pouco da vivência que a gente está passando em relação a esse momento transitório, porém que vai nos levar a um novo, né? É um momento extremamente desafiador, é um momento que nos suscitou algo do tipo, muita coisa vai acabar, como vai ser? Realmente o caos, ele faz com que a gente tome, às vezes, até conclusões as piores possíveis. Mas eu acho que é nesse momento, em cima daquilo que a gente prega em sala de aula, que nos dá a possibilidade de serenar, esfriar a cabeça e colocar em prática tudo aquilo que a gente desenvolve com os alunos. Até porque a gente não inventa nada. São literaturas e mais literaturas que estão sendo desenvolvidas ao longo dos anos e que estão ali justamente para servir como uma boa fonte de consulta para momentos como esse. Talvez a grande diferença é que esse momento é um momento de ruptura. Muita coisa que existia antes, possivelmente, não digo nem que possivelmente, provavelmente não vai acontecer mais. E a gente tem que estar se adaptando. Então, eu vou passar agora só essa abordagem inicial para a Jaqueline, para que depois eu possa retomar. Jaqueline, eu faço uma pequena apresentação sobre um pouco daquilo que a gente está vivenciando dentro do cenário de serviço, e depois eu preparo a bola para você arrematar para o gol. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal, primeiramente, né? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de estar aqui compartilhando, enfim, um pouco da experiência, né? Claro que, depois eu vou falar um pouquinho mais do que eu faço, mas assim, como o Flávio falou, né, vamos falar um pouco da área de serviços. Então, é um mundo, né? E aí eu vou falar um pouco da minha visão aí, né, da minha vivência enquanto RH, mas eu espero que eu possa agregar aí a experiência, né, a vocês, espero que seja prazeroso. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, fiquem à vontade. E é isso. Vou ser breve também, né, Flávio, porque nós temos bastante coisa aí para falar. Você quer que eu me apresente agora ou você quer iniciar? Não, eu posso iniciar e deixar a cereja do bolo vem para o final, né? A parte mais vamos assim dizer. Ok. Vamos lá. Vou compartilhar agora aqui a nossa apresentação. Bom, o que falar sobre serviços, né? Eu trouxe só duas pequenas definições muito rápidas, né, trabalhadas pelo Lovelock, que ele diz que serviço é um processo que vai criar benefício ao facilitar uma mudança desejada nos clientes, né, em posses materiais ou em bens intangíveis. É uma atividade econômica, né, que não vai resultar em propriedade. Na verdade, assim, toda a definição de serviço nos leva a concluir que o resultado final do serviço ele não vai resultar em um bem tangível. Né? O resultado final de serviço ele vai ser sempre a performance de um desempenho. É por isso que ele tem toda uma particularidade, tem toda uma extensão de análise que faz com que a gente tenha várias divisões, vários segmentos dentro da área de serviço. E cada um também com a sua particularidade de análise. Bom, eu procurei colocar esse slides até para poder trazer um pouco aí a nossa convidada, né? Porque muitas pessoas trabalham em empresas que produzem bens, ou que desenvolvem qualquer outro tipo de atividade econômica, mas que dentro, internamente, acabam produzindo serviços internos. Na verdade, inclusive, eu milito na área de serviço há praticamente 22 anos. A minha primeira formação, né, engenharia, sou engenheiro industrial, com ênfase em eletrotécnica, pelo Cefet,
e eu trabalhava justamente na área de manutenção predial. Ledo engano eu achar que aquilo era restritamente um serviço técnico. Na verdade, a gente gerenciava vários serviços, várias requisições, a gente recebia uma quantidade de OS infinitas, onde que a gente tinha que planejar, onde que a gente tinha que estruturar todo o nosso processo logístico de execução daquele trabalho. Então, assim, hoje você tem uma série de serviços internos desenvolvidos pelas organizações. E aí a Jaqueline vai ter, digamos, propriedade, para falar sobre isso. Você tem a área de RH, a área de contabilidade, serviços jurídicos, departamentos jurídicos, transporte. A gente falou sobre logística ontem, falamos um pouquinho sobre transporte. Enfim, todo esse apanhado de situações, todo esse apanhado de serviço compõe muitas empresas, mesmo que essas empresas elas não sejam prestadoras de serviço. Isso é para a gente ver o quanto que serviço está dentro do nosso dia a dia. Eu costumo falar com os alunos que muitas das vezes, quando a gente já acorda consumindo serviço. A gente pega um celular, começa a se logar com o mundo, com esse grande mundo virtual, a gente já começa a receber uma série de informações de empresas que estão ali para prestar serviço para a gente. Agora, só para a gente começar a entrar dentro de uma parte mais técnica, eu listei aqui um tópico que é extremamente importante, e ele é extremamente importante nos dias de hoje, tá? São os processos de serviço. Eu brinco com os alunos que eu fiz uma definição meia mandrakezinha, para facilitar o entendimento de todo mundo. O que seria um processo? Processos são múltiplas ações que vão ocorrer dentro de uma sequência tipicamente definida, início, meio e fim. E os processos de serviço, eles se tornam extremamente importantes, para que você possa ter um fluxo operacional transcorrendo da melhor maneira possível, para que você evite gargalos, na sua produção, na sua prestação de serviço. Tá legal? Os processos, eles podem ser extremamente complexos, extremamente grandes, mas podem ser bem pequenos. Eu acho que o grande X da questão é a gente analisar que o processo tem que ser bem desenhado. Tá? Quando você vai criar um processo de serviço, a gente não pode esquecer que dentro de um sistema total de serviço, o que a gente costuma a denominar de fábrica de serviço, você tem o pessoal da linha de frente, Jaqueline, deve estar bem por dentro disso, a linha de frente da operação dela, da prestação de serviço dela é imensa, é intensa. Você tem o pessoal da linha de frente e você tem o bastidor, que a gente também denomina como núcleo técnico. E o que é bacana a gente observar é que esses processos, muitas vezes, eles têm que ocorrer de forma simultânea. Tem processos que existem nos bastidores que vão dar suporte aos processos que vão existir na frente de palco. E na frente de palco você vai ter toda uma linha operacional, você vai ter uma linha de produção prestando aquele serviço, e você vai ter também todo um suporte físico que vai ajudar com que aquele serviço possa ser levado à sua conclusão. Então, assim, todo processo bem desenhado, todo processo bem estruturado, facilita muito a operação no dia a dia. Claro que quanto maior for a variabilidade dos processos, dos insumos operacionais, maior vai ser a dificuldade de você controlar, tá, a qualidade e melhorar a produtividade da área de serviço. Isso aí também a nossa convidada, por isso que eu quis fazer esse início, porque aí ela vai poder também relatar fatos que ela vivencia, no dia a dia, e que vivenciou de uma forma absurda agora recentemente. Então, assim, existem esses processos que vão estar tendo sempre vão ter sempre a necessidade de interagir, com o seu consumidor final, para que você possa estar desenvolvendo uma operação com satisfação. Lembrei agora até que eu ia falar. Quando você tem uma operação com um processo muito grande, muito complexo, essa dificuldade se dá porque muitas das vezes as células operacionais, todos os processos eles são compostos por células operacionais, muitas dessas células operacionais são compostas por empresas terceirizadas dentro da sua operação. E isso aí dá uma amplitude muito grande e dificulta muito o seu controle na área de qualidade. Porque o serviço ele tem uma intangibilidade de percepção de resultado final muito grande, mas muito grande. Muitas das vezes o que é razoável para mim
vai ser maravilhoso para o professor Frank, vai ser bom para o professor Domingues, vai ser indiferente para o professor Alexandre, e por aí vai. Então, assim, eu costumo dizer para o pessoal em sala de aula que o sarrafo, né, o controle de qualidade, ele tem que estar sempre muito lá em cima, tentando sempre, prioritariamente, atender às necessidades do cliente, porém, tentar sempre superar, né, as suas expectativas. Por quê? Porque aí você tem sempre um ganho em relação a esse controle. Então, quanto maior for o processo, maior for a quantidade de células operacionais, quanto maior for a variabilidade de insumos que vão estar sendo inseridos nesse processo, e aí, no caso dos grandes, né, complexos de serviço, isso a gente acaba vendo muito sobre as células que são enxertadas através das empresas terceirizadas, dificultam muito. Então, qual é o grande segredo, né, da área de serviços que a gente tem vivenciado hoje? Você desenhar, né, de forma, criar um planejamento de forma muito eficiente e eficaz na condução desse processo. Bom, e afunilando um pouquinho esse conhecimento, a gente tem alguns tipos de processos de serviço. A gente tem os processos de pessoa, a gente tem os processos de posse, processos de estímulo mental e os processos de informações, tá? O processo de pessoa são ações tangíveis que são destinadas, né, aos corpos dos consumidores, a nós mesmos, né? É como se nós, o consumidor, o cliente, ele venha a ser a grande matéria-prima daquele processo operacional, daquele processo produtivo. O processo de transformação se dá em cima de nós mesmos. E aí, a Jaqueline vai poder depois entrar, né, em relação a isso, em cima da expertise e do que ela está vivenciando. Você tem um processo de posse, que são ações tangíveis, porém agora em relação aos bens materiais do consumidor. Você tem um processo de estímulo mental, que são ações intangíveis, destinadas às mentes do consumidor, e aí a gente entra dentro de uma gama de entretenimento muito grande, todas as prestações de serviço, né, que lidam com entretenimentos têm um tipo de processo de estímulo mental, e um processo de informações, que são ações intangíveis destinadas aos recursos dos consumidores. E aí a gente tem uma gama imensa, né, de consultorias, né, todo tipo de assessoramento que existem no mercado. Aqui a gente trouxe um gráficozinho, um infográficozinho, para que a gente possa estar vendo o quanto que de serviço ele é importante, o quanto que ele impacta, né, em relação à situação atual. Tá? A gente vinha já num processo de retração, a gente já vinha dentro de um processo lento, né, tentando recuperar ali nos anos anteriores, lá para 2019, enfim. Só que a gente estava numa queda, nosso primeiro trimestre de 2020 representou uma queda de 2,5% de queda, percentuais de queda na área de serviço, quando a gente teve no segundo trimestre, né, com a chegada dessa pandemia, uma queda relevante de 9,7% do PIB, desculpe, não é do serviço, do PIB no Brasil. Então, assim, o nosso PIB, né, que é o somatório de produtos, né, de bens e serviços que são produzidos no nosso país, no segundo trimestre teve uma queda significativa por conta da pandemia. Entre os segmentos, né, que a gente conseguiu levantar, e já é sabido por todos, a maior queda foi na indústria, porque parou-se a produção, né, a gente não teve o consumo, o dinheiro realmente parou de circular no mercado, seguido por serviço. Tá? O serviço ele possui hoje, só para a gente ter uma ideia, o maior peso no PIB, na ordem de 75%. Tá legal? E a maior queda dentro de serviço foi de outras atividades, que vai englobar serviços prestados à família. Quer dizer, toda aquela parte, dentro dessa classificação, toda aquela parte de serviços que são prestados diretamente ao consumidor final, que é a parte de turismo, hotelaria, academias, restaurantes, enfim. Dentro desse cenário, essa queda foi extremamente significativa, algo em torno de 19,8%. Tem aqui alguns registros, né? A indústria, 12,3%, aí você tem a indústria extrativa, a indústria de transformação, construção civil, que também apresentou uma queda bem pesada, tá? Os serviços, 9,7%, o consumo das famílias também representou bastante, só finalizar aqui uma chamadinha.
Bom, enfim, foi um cenário que de fato, nos remeteu ao fim do mundo, né? Onde que vai parar, quem vai sobreviver, como a gente vai fazer. A gente está tentando ainda, procurando se reinventar dentro desse cenário, mas existem saídas. Vamos lá. Para que a gente possa estar trazendo, né, uma análise mundial, claro, e todo mundo também acompanhou isso, não foi algo restrito ao nosso país. Tá? A gente teve aí quedas de PIBs significativas, tá? Até mesmo no mercado europeu, né? Claro que na China, até por uma condição cronológica aí do tempo, foi a primeira que apresentou essa crise, consequentemente é a primeira também a sair, a reagir dela. Sem contar que a economia era uma economia muito mais sustentável, muito mais forte, consequentemente a recuperação acaba sendo muito mais rápida, né? Não sei se o nosso professor, nosso querido Anas, está aí para poder falar, não vou entrar muito dentro dessa seara, porque ele que é o papo aí do assunto. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência, né? O que a gente, na verdade, vivenciou, o que na verdade, a gente passou de turbulência e ainda está passando, não adianta a gente também tapar o sol com a peneira, é algo que ainda vai durar durante um tempo. A recuperação econômica mediante ao tombo, né, dentro do nosso cenário, ela não vai ser proporcionalmente à velocidade que foi a essa queda. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha atividade. Hoje a gente tem uma distribuição de um produto que é fabricado pela Brasfilter, detentora da marca Europa. Nós somos distribuidores aqui no município do Rio de Janeiro. É uma empresa que já está há 28 anos no mercado. A gente tem dentro da nossa plataforma, dentro da nossa área de cliente, em torno de 15 mil clientes, onde que a gente, dentro desses clientes, tem as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, enfim. E só para vocês entenderem um pouquinho, a área de serviço, ela entra após o processo de venda, né? Nós vendemos os nossos produtos, tem uma área de venda, né, dentro dos nossos pontos de venda, e a gente presta a famosa assistência técnica a esses produtos, é a receita recorrente. É o outro nicho, né, que a gente conseguiu desenvolver ao longo desses anos. E, para vocês terem uma ideia, dentro de um conceito de faturamento total, né, a área de serviço hoje, ela contribui, até pelo lastro de clientes que a gente já possui, algo em torno de 70% do nosso faturamento interno. Então, as vendas dos produtos contribuem em torno de 30% a 40% e de serviço de 60% a 70%. E essa prestação ela tem a sua particularidade. Por quê? O tipo de processo que nós desenvolvemos aqui são tipos de processos de posse, onde são ações tangíveis destinadas aos bens dos consumidores, em que, obrigatoriamente, nós precisamos entrar na residência dos consumidores ou nas empresas. Bom, as empresas, muito delas, né, fecharam, tiveram as suas operações sendo transferidas para o home office, e os consumidores, com receio do contágio, da transmissibilidade que é altíssima, não queriam receber os nossos técnicos. E agora? O que fazer? Foi o caos, né? A gente realmente, é aquilo que eu falei, num momento como esse, o pior não tem como não vir à sua cabeça. Então, assim, precisamos de ter, assim, uma serenidade muito grande, acalmar, focar, centrar no seu negócio e tentar ver quais seriam as alternativas possíveis para a gente poder, pelo menos, sobreviver. E a gente vai mostrar aqui a vocês que a coisa está, de uma certa forma, reagindo, como eu falei, a passos lentos, porém, dentro de um processo de evolução. Para vocês terem uma ideia, em janeiro a gente teve a crise hídrica, né? A famosa geosmina, né, que ficou presente na nossa água, causando cheiro, odor, cheiro, gosto, enfim, isso causou um boom muito grande. Por que eu coloquei aí em janeiro, vocês veem aí no gráfico como foi alto, a gente teve um pico de serviço, de OS, de operação de serviço muito grande, né? Isso é para mostrar a vocês que a gente tem que estar preparado com todas as condições, com todas as intempéries externas. Nem tudo que às vezes acontece do lado de fora nos prejudica. Muita coisa vem como oportunidade. E aí a gente teve que potencializar todo o nosso ganho operacional
para poder atender essa demanda que ficou muito latente, que ficou muito aquecida. Todo mundo queria fazer as manutenções, né, as assistências técnicas em cima dos seus purificadores. Então, a gente teve que criar toda uma estrutura, todo um aporte para não deixar com que nenhum cliente nosso ficasse desassistido. Tá? Em fevereiro, naturalmente, por uma situação que é pertinente ao mês, o mês de carnaval, é um mês onde ele já é curto, por si só, a operação ela tende a cair. Em março, naturalmente, você volta a subir, só que em março, né, veio o tão famoso cenário do coronavírus. Bom, só que foi no final de março. Vocês viram que em fevereiro a gente teve uma queda natural pela própria sazonalidade do ano, né? Em março, nós tivemos uma recuperação, que também é natural, porque você começa a subir, né, a sua curva exponencial, e quando tudo apontava que você poderia estar começando a recuperar, né, o patamar de janeiro, veio a pandemia. Só para vocês terem uma ideia, gente, de março para abril, essa queda que aparece aí no gráfico, ela representou 55% da queda de serviço de faturamento na nossa empresa. 55%. Bom, o que fazer? Como desenvolver estratégias de recuperação? Eu não vou mentir para vocês, é muito difícil. Porém, é a hora de você, como eu falei, serenar, tentar colocar em prática tudo aquilo que você acaba pregando em sala de aula, para você entender qual é o melhor caminho. E qual foi o melhor caminho? Internamente, a gente procurou motivar, né, colocar para o nosso colaborador que, como foi dito, inclusive, nas outras palestras, né, que ele faz parte da empresa. Ele também é empresa. Se não me engano, foi o pessoal da Estônia, né, dizendo que é ter o olho do dono, né? A gente tinha uma preocupação muito grande. A gente que lida na parte da gestão, né, que desenvolve todo o processo de gestão, a gente teve ali uma preocupação em proteger o nosso colaborador, né, mas proteger também o emprego dele. Então, foi criada uma operação muito pontual. A gente teve que entrar dentro de um protocolo de segurança muito grande, e a gente tentou, ao máximo, se aproximar do nosso cliente e entender o cenário. Não adiantava a gente tentar vender, prestar um serviço maior do que aquilo que a gente podia fazer. Né? Então, assim, internamente, a gente começou a criar algumas ações. O professor Frank, inclusive, participou disso, porque ele também faz parte do time, faz parte do grupo. Existia também um protocolo interno nosso para dar tranquilidade para o nosso colaborador. Todos eles eram testados com temperatura ao chegar na empresa, todos eles receberam o kit que seria não apenas para se proteger, mas para proteger os nossos consumidores. Começamos a adotar uma estratégia de divulgar a forma com a qual o nosso serviço estava sendo feito, quer dizer, a gente começou a redesenhar o nosso processo. Não adiantava marcar um serviço. A gente prioritariamente mostrava para o cliente como o serviço estava sendo executado. Essa, na verdade, foi a grande mudança dentro do nosso processo. Teoricamente, na prática, como é que funciona? Existe uma demanda, você marca e atende. Esse processo foi mudado. Por isso que eu fiz questão de passar um pouquinho sobre essa ideia de processo, para mostrar a vocês que a gente teve que mexer nas nossas unidades operacionais, nas nossas células operacionais. O nosso fluxograma foi modificado. Nós agora estávamos entrando em contato, desenvolvendo toda uma relação com o nosso cliente, mostrando para ele como é a melhor maneira, a maneira mais segura para poder proteger não somente o nosso colaborador, mas também a sua saúde. E isso começou a funcionar. Né? Quer dizer, à medida que a gente começou a se aproximar muito da nossa carteira, mostrando, relatando para eles todo o cuidado que a gente estava tendo interno e externo, o nível, curiosamente, começou a crescer. A gente teve um aumento de abril para maio de 9%. Vocês veem que a curva começou a aumentar, começou a subir. Né? E isso por quê? Porque a gente começou a ter
uma unidade operacional que antes não existia. Nós enxertamos uma ação dentro do nosso complexo, né, de operações. A gente enxertou uma operação onde que a gente prioritariamente não tinha o objetivo de marcar, mas sim de informar o nosso consumidor qual era a melhor maneira de tratá-lo, tá? E em junho, a coisa começou a ficar melhor, claro, muito por conta também, né, das restrições de isolamento. A gente começou a sentir que o consumidor começou a ficar um pouquinho seguro, né, mais seguro em relação à possibilidade de ter um contato pessoal com outras pessoas, né? A gente fortaleceu todas essas medidas de proteção. Quando eu digo para vocês que a gente tentou criar uma célula operacional, essa célula operacional era uma célula que informava a forma com a qual a gente iria prestar esse serviço antes mesmo de marcar, precisou com que a gente informasse quais eram os procedimentos. E quais eram os procedimentos? Procedimentos que antes não existiam, que hoje já existem e ficarão de legado. Todo o nosso atendimento hoje, o técnico vai com luva, máscara, propé, álcool em gel e todo um processo de esterilização dentro do seu kit de prestação de serviço, em que ele esteriliza as suas ferramentas para poder dar segurança ao cliente, né? Então, assim, todas essas ações começaram a dar uma segurança, né, do cliente contratar os nossos serviços novamente. Essa foi a grande mudança. A mudança no que tange a parte de informar o seu consumidor, né, quais seriam os protocolos de segurança. E quando a gente começou a colocar isso em operação, a gente começou a ter uma resposta muito interessante da sociedade, né, em relação à contratação da nossa equipe. Em julho, né, também já movido, né, fomentado pelo afrouxamento, né, as restrições começaram a ficar menos rígidas, a segurança começou a ficar um pouco maior em relação à contratação, né, de serviços residenciais. A gente teve um acréscimo aí bem bacana, bem interessante, de 48%. Tá? Isso aí em julho, quer dizer, comparado de junho para julho. Enfim, e agora no final, em agosto, a gente cresceu 1%. O que eu acho que fica, meus amigos, em relação a essa vivência que a gente está passando para vocês? Que os planejamentos, eles hoje, a gente não pode fazer nenhum planejamento, pelo menos dentro do meu segmento de serviço. Tá? A Jaqueline vai poder falar um pouquinho mais sobre a sua experiência, sobre a sua expertise, mas dentro da área de serviços que têm os tipos de processos de posse, que são ações tangíveis destinadas aos bens materiais dos consumidores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a gente não pode querer fazer um planejamento que nem era feito anteriormente. Eu acho que isso já é uma mudança. Os nossos planejamentos, eles têm que ser pontuais. Só para vocês terem uma ideia, toda essa mudança, toda essa curva exponencial que a gente começou a apresentar de maio para frente, foram em cima de estudos pontuais do mês que viria. Então, assim, quando eu peguei maio e falei assim, bom, se eu for igual a abril, a gente está morto. Não tem como. A empresa não se sustenta. Então, vamos tentar começar a criar um planejamento operacional que pelo menos nos dê uma possibilidade de crescimento. O que a gente fez? A gente começou a adotar essas medidas com protocolos rígidos de segurança. Funcionou. Crescemos algo em torno de 9%. A gente viu que funcionou, nós potencializamos. Nós começamos a criar alguns critérios de pessoas, clientes, até mesmo de empresas, né, pessoas jurídicas, que começavam a devagar retomar suas atividades de forma presencial. A gente começou a fazer um contraponto. Poxa, não adianta você se proteger, colocar máscara, não sair na rua e começar a fazer a ingestão de uma água com resíduos orgânicos, particulados, enfim, vai trazer problemas de saúde. Começou também a surtir efeito, principalmente dentro de um cenário de pessoa jurídica, né, na parte corporativa. E assim foi. Então, assim, todo final do mês, a gente faz uma análise, que é o que eu deixo aqui de cenário que a gente tem que seguir, tá? A gente começou a aperfeiçoar os nossos indicadores de desempenho,
a gente começou a aperfeiçoar a nossa linha de performance em relação tanto à venda como também às primeiras manutenções, as primeiras assistências técnicas, para que não deixe que o cliente fique desassistido. Então, tudo hoje na empresa, e aí eu já não me recordo qual foi o autor, que às vezes quando a gente acaba lendo e acaba esquecendo, mas tem um dos autores papas aí da administração que diz: tudo aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, tudo, a quantidade de OSs, quantidade de revisões, a gente começou a bater muito, porque toda revisão de serviço é um retrabalho, né? Então, assim, quando você faz um retrabalho num momento como esse, você aumenta a exposição do técnico. A gente começou a ter todo um processo educacional técnico, mas também de informar que não adianta você fazer um serviço que pode te gerar uma revisão futura. Enfim, a gente começou a ter esses indicadores de forma muito bem criteriosa, apurados de forma criteriosa, né, de maneira com que esses dados nos municiassem, né, para que a gente pudesse tomar as melhores decisões. Então, o que eu deixo de mensagem é isso: melhorar os processos, analisar os processos operacionais das empresas em que vocês trabalham, tentar ver se existe alguma célula que pode ser desativada, procurar ver se existe algum tipo de espaço para você enxertar uma célula operacional e estar sempre medindo o resultado, sempre medindo os indicadores, né, de resultados, os indicadores de performance, que somente eles vão te apontar o quanto que você está melhorando, o quanto que você está num caminho crescente. É isso. Agora eu passo a bola para a nossa convidada, Jaqueline, para brilhantar aí a nossa noite. Concordo com você, né, Flávio. O que não pode ser medido, né, não pode ser gerenciado. Isso faz parte da metodologia, né, do BSC, né, Balanced Scorecard, e que é usado lá na empresa também. Enfim, tem outros KPIs também, mas esse é um dos que nós utilizamos. Então, gente, vou apresentar aqui. Opa, estão conseguindo ver a tela? Estou conseguindo compartilhar? Tá abrindo. Só uns minutinhos. Abrindo. Tá. Ok. Opa. Foi? Eu acho que não. Eu acho que você tem que... A tua apresentação já está aberta? Tá. Então, clica só na hora de compartilhar e tenta clicar só na apresentação. Clica na setinha. Tá para mim que tá aparecendo para vocês. Deixa eu tentar de novo, só um minuto. Para a apresentação e tenta só partilhar a janela. Acho que agora foi. Foi? Vocês estão conseguindo ver? Espera aí, só um minuto. Foi. Foi. Então, pessoal, vou me apresentar rápido aqui para vocês, né, só para vocês, enfim, me conhecerem um pouco. O meu nome é Jaqueline Oliveira, né? Eu tenho 27 anos, tenho aí mais ou menos uns 8 anos de experiência na área de RH. Sou formada em gestão de recursos humanos pela Unicarioca, tenho MBA, né, em psicologia organizacional e atualmente eu faço um MBA em gestão empresarial na UERJ, tá? Comecei aí lá em 2012 como estagiária de uma grande consultoria aqui do Rio, né, que tinha grandes clientes, e aí depois de um tempo eu entrei acabou o meu contrato, e aí eu fui trabalhar num dos clientes, né, recebi o convite para trabalhar em um dos clientes, que foi a Amil, né, mais especificamente no American Medical City, que é um complexo hospitalar. E aí, devido a essa experiência, né, de implantação, né, do Américas, eu fiz o processo e aí entrei na Redditor São Luís, que é onde eu trabalho, né, hoje. Eu já estou lá há 6 anos, entrei como assistente de RH, me formei na Unicarioca, fui promovida para analista de RH.
sempre na área de recrutamento e seleção, então tenho bastante experiência, né, nessa área, nesse subsistema de RH. E aí, há uns 2 anos, mais ou menos, né, eu fui promovida para analista de RH, com foco em business partner, né? Então, eu sou parceira de negócios. E dividindo aí um pouquinho, né? Eu separei em tópicos assim que eu achei muito importante, né? Lógico que assim, eu acho que daria umas 3 horas ou até mais, né? Falar de tudo que nós vivemos, né? Nesse momento aí de pandemia, né? Mas eu separei alguns tópicos que eu, enfim, achei importante, mas fiquem à vontade para perguntar algo que não esteja aqui. Né? Eu brinco, né, com as pessoas, eu falo que eu estava de férias em março, então eu tirei 20 dias de férias e viajei, foi ótimo. E aí eu retornei, quando eu retornei, tava essa coisa, olha, pode ser que algumas a pandemia tá aí, né? Coronavírus e tudo mais. E aí eu voltei super zen, calma, gente, vai dar tudo certo. Muito aí positiva, né? E aí eu me vi no olho do furacão, literalmente, né? Assim, você só tem noção do que é quando você tá ali, né? E a minha área é, de fato, a linha de frente, né? Então eu me vi ali, né, naquela loucura. E aí, enquanto RH, né, a gente precisava se posicionar, a gente precisou ajudar. Então, a primeira coisa, né, eu acho que para nós e para todo mundo não foi diferente para a gente. A gente precisou entender, peraí, o que está acontecendo? Né, esse vírus é isso mesmo? O que a gente precisa fazer para tentar amenizar, digamos assim, os impactos, né? Então, tivemos todo um trabalho de compreender esse cenário, parar para analisar os outros países, o que estava acontecendo. E aí que, né, os dias foram passando, a quantidade de entradas, né, de internações foram aumentando, e aí a gente começou a ter que planejar, né, e aí pensamos, né, o que fazer. E aí, gente, claro que, assim, a Redditor, né, tem uma série de executivos, de diretores, enfim, de presidente, vice-presidente. Lógico que eu estou passando a minha visão aqui enquanto RH, tá? Lógico que foi tudo muito maior, né, do que eu posso até passar para vocês. Mas, enfim, aí foi aquele momento, né? O que fazer? A gente precisava mexer com toda a estrutura, porque a gente não podia deixar de atender os pacientes que vinham, né, nos procurar sem ser Covid. Então, tivemos que mexer nas estruturas. Hoje eu fico alocada dentro de um hospital específico. Então, teve que ter entrada de emergência Covid e não Covid. Então, a partir dali foi quando começaram os desafios. Porque, primeiro que separa a entrada. Tem que ter uma equipe só para Covid. A equipe, ela tem que estar toda paramentada, né? E aí você precisa dar suporte, dar treinamento para aquela equipe, para ela atender o cliente, né? Porque como o Flávio falou sobre qualidade, né? A Redditor, ela é muito exigente com a questão de qualidade, né? Obviamente por ser um hospital privado, então a gente tem muito essa questão. Então, lá nós fazemos pesquisa de NPS, né, com todos os clientes, né, pacientes, enfim, de modo geral, que fazem atendimento. Então, a gente tinha que dar o nosso melhor, sem deixar os nossos indicadores de qualidade caírem, né, e assim, diferente de outras áreas, né, você perde dinheiro se você fizer algo errado e tudo mais. A nossa, a gente perde uma vida, né? Então, a família de alguém, é um parente de alguém, então a gente não pode se permitir errar. E aí foi basicamente isso, planejar as estratégias, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a equipe que atende Covid, ela é toda separada. Então, eles ficam o dia todo, de fato, tudo aquilo que vocês viram na televisão, paramentados, muitos não conseguiam nem ir ao banheiro, porque teriam que se desparamentar todo para poder ir. Então, assim, fora de cogitação, alimentação, a equipe, né, que entregava o alimento para eles, era totalmente separado, enfim, era tudo muito separado para que não houvesse mistura ali entre Covid e não Covid.
os elevadores. Então, assim, a gente teve que tomar decisões rápidas, certas e de curto prazo. Então, era tudo muito urgente, era tudo muito rápido, tudo ia acontecendo ao mesmo tempo. E, assim, eu lembro que a questão do isolamento, né? Porque, por exemplo, refeitório. Tinham lá os funcionários para se alimentarem, né? Só que como você explica para o funcionário que ele não pode ficar aglomerado? Então, foram treinamentos, e aí eu lembro que todo mundo se ajuda, né? Todo mundo dá apoio. Eu lembro que eu vi no LinkedIn uns exemplos, né, de distanciamento social. Então, assim, uns adesivos de pegada no chão, separando ali, né, 1 metro mais ou menos, enfim, né, das pessoas. E aí eu vi aquilo e falei, nossa, é muito interessante. Mandei para minha gerente de hotelaria, ela, nossa, incrível. Ela mandou para o marketing, que mandou fazer. 2 dias depois já estavam em todos os lugares, né, no RH também, porque nós fazemos atendimento ao colaborador, no refeitório, enfim, no espelho no marcador de ponto. Então, assim, você vê que um foi contribuindo com o outro, né? Sim, seria um trabalho de marketing, digamos assim, mas a gente estava tão ali para todo mundo se ajudar que foi uma loucura. Então, teve essa parte do planejamento, né? E que era revisado a todo momento. Né, a gente precisava parar e revisar as estratégias. Então, assim, tinha lá, né, até que lá no hospital chamava de quarto de guerra, né, que era um grupo que todo dia passavam os casos. Então, olha, hoje nós temos tantas pessoas que deram entrada, teremos que entubar X pessoas, a qualidade, assim, tudo muito, só que assim, tudo muito urgente. E todos os indicadores, todas as estratégias eram revistas assim, a todo momento, né? Praticamente todos os dias, alguma coisa mudava, porque ontem fizemos isso, mas a gente viu que tal processo pode melhorar, então a recepção, um exemplo, né? A recepção, ao invés de ficar em tal área, vai ficar em X área, vai entregar, vai pegar, né, os documentos do cliente, do paciente, já colocar num saco esterilizado, e ele já vai ficar separado, já vai colher o SUAB, enfim. E aí começa, né, o tempo para o SUAB ficar pronto, né, que SUAB, eu não sei se vocês sabem, mas é um exame, né, enfim, que detecta, né, e aí aquela correria do laboratório, a gestora do laboratório ficou 3 dias praticamente sem dormir, porque era muita cobrança, muita cobrança, né, dos resultados saírem. Então, teve esse momento, né? E aí chegou um momento aqui, né? Eu falo aqui de cuidado com os colaboradores, porque nós somos um hospital que estávamos atendendo ali as pessoas que estavam doentes. E fazemos isso da melhor forma possível. Só que em dado momento, os nossos funcionários começaram a ficar doentes, né? Então, assim, eu lembro que eu precisei de um documento, falei, vou levar para o supervisor assinar. Mas ele está afastado com Covid. Eu, não, tudo bem, pode ser o gerente da área. Não, mas ele também está afastado por Covid. Eu falei, não, eu vou no diretor. Ele está afastado por Covid. Então, assim, a equipe inteira ficou afastada, e a equipe de qualidade, que é a equipe que mensura os resultados de qualidade, que cuida do NPS. Então, teve muita parceria, né, para não deixar a peteca cair. E aí a gente pensou, a gente precisa cuidar dos colaboradores, né? E aí foi quando começamos a fazer uma série de ações para cuidar dos colaboradores. Primeiro, né, nós entramos aí, fizemos um contrato com uma empresa terceirizada, uma não, acho que umas 3 ou 4 empresas terceirizadas, para fazer contratação urgente, imediata de pessoas, né? Porque a pessoa que não estava com Covid e estava trabalhando, ela acabava sobrecarregada, porque o colega não vinha trabalhar porque estava sintomático, se afastava. Então, contratamos aí em torno de 6.000 pessoas. Isso eu estou falando Redditor nível Brasil, tá, gente? 6.000 pessoas para poder repor os nossos colaboradores que iam ficando doentes e por Covid. E nós identificamos que a gente precisava também cuidar de quem não era Covid, né?
estava ali no dia a dia. Então, a empresa fez uma série de ações. Primeiro, nós criamos um grupo de WhatsApp, onde cada dia uma psicóloga de cada hospital gravava áudios com temas específicos sobre autocuidado, sobre resiliência, sobre saúde mental. Então, e aí a gente disparava, né? O RH recebia e disparava para o grupo de gestores, para que aqueles colaboradores ouvissem aquilo e se sentissem acolhidos, abraçados de alguma forma, né? Era o minuto do bem. E deu muito certo, as pessoas, às vezes, né, pela correria, a gente não mandava no horário, né? E aí o pessoal já perguntava para o gestor, poxa, mas não vai ter áudio do Minuto do Bem? Então foi uma estratégia também que usamos para nos aproximar das pessoas. E entre outras coisas, né? A Redditor, ela adiantou, né, uma parte do 13º salário, porque entendemos que muitas pessoas estavam ali trabalhando, mas parentes estavam desempregados, estavam começando a perder o emprego, né? Porque, enfim, pandemia, várias empresas fecharam e várias pessoas que trabalhavam por conta própria acabaram não tendo, né, ali enfim, né, o emprego. Então foi uma forma, né, da gente tentar ajudar financeiramente de alguma maneira. A Redditor também adiantou a PL, que seria de 2021, né? Então também, mais uma vez, assim, antes de saber os resultados de 2020, né, porque é feito um balanço, enfim, e aí também como suporte, colocamos todo o corporativo em home office, e os setores que não eram linha de frente, né, porque não tem como, né, a gente colocar setores estratégicos, né, mas o administrativo todo ficou em home office, e, enfim, entre outras, né, as grávidas, o grupo de risco, todos ficaram em casa, realmente só ficou na linha de frente quem não tinha nenhum tipo de patologia. E aí, além disso tudo, né, a gente, nossa, tem uma grande massa ali em home office, então as pessoas não estão habituadas a isso. Então, disponibilizamos cursos EAD, né, para os gestores, de como gerir a equipe à distância, desenvolver o colaborador à distância, como dar feedback à distância, como fazer uma reunião online, como ensinar as pessoas a ter ali, né, a sua... mostrar como poderiam trabalhar, como poderiam montar, né, o seu dia a dia de trabalho ali em casa, né, porque muitas dessas pessoas estavam com filho em casa, enfim, uma rotina completamente diferente, então a gente também teve esse cuidado. Criamos também algumas pesquisas de satisfação para entender se ele estava feliz no home office, se ele queria retornar quando, né, assim que for possível, se ele precisava de algum apoio, algum suporte. A equipe de TI trabalhou incansavelmente para dar suporte, né, a todas as pessoas. E aí a gente fez também um grande mapeamento das pessoas de grupo de risco, das pessoas que estavam doentes. Né, fizemos essa reposição aí de temporários, e aí chegou um dado momento que uma regional, né, Rio de Janeiro, a gente está começando a controlar, mas São Paulo teve pico, Brasília, então tentamos lá contratar terceirizados, mas enfim, o nosso crivo é bem elevado, né, de candidatos, colaboradores, então pegamos algumas pessoas aqui, alguns enfermeiros, alguns técnicos, mandamos para outro estado para ajudar, né? E aí foi muito legal, porque tem no LinkedIn, né, um desses voos que foi fretado, né, o piloto agradecendo, parabenizando as pessoas por irem, né, deixarem sua família aqui e irem para outro estado ajudar. E os hospitais de campanha, que a empresa também patrocinou, e assim, tiveram cuidado de tentar replicar toda a qualidade que eles têm nos próprios, no hospital de campanha. Então, não é porque era um hospital de campanha para o público que eu vou fazer uma coisa. Não, era a mesma qualidade de placa, placa de cuidados, placa de isolamento.
Então, uma equipe, né, que a demanda caiu devido ao Covid, passou a ajudar outras equipes que a demanda estava alta, por exemplo, RH, né? Porque, assim, nós precisamos o tempo todo mandar dados atualizados, né? A gente tinha que notificar o tempo todo se algum colaborador afastava, se eventualmente estivesse em óbito, controlar tudo, o tempo todo. A empresa também doou máscaras, né, para os colaboradores, não só para o dia a dia, doou realmente para a pessoa ir e vir, para a família. Então, assim, foi um momento de cuidado com as pessoas, que não que a empresa não tem, a empresa tem, mas ela teve que se renovar, fazer coisas completamente diferentes, fora ali do planejamento financeiro, estratégico, né, financeiro, mas que ela conseguiu aí se manter, né? Mesmo agora as coisas estando mais calmas, podemos dizer assim, né? A gente está fazendo um exercício de continuidade para que as pessoas não deixem de se cuidar, não deixem de usar máscara, somos rigorosos, uso de máscaras, né, na umidade, álcool em gel, a máscara trocada a cada tantas horas. Então, assim, o que a gente aprendeu, né, nisso tudo? Como eu falei, o cuidado além, né, do que a gente já fazia, entender que a nossa área, sim, é uma área realmente que é linha de frente, né, e os colaboradores estão ali por amor, sabe? Eles atendem as pessoas de uma forma empática, de uma forma amorosa, então a gente precisa dar esse suporte a eles, né? E agora a gente está tentando retomar esse novo normal, né? Que serão cuidados excessivos, né? Além do que a gente já tem por se tratar de hospital, mas cuidado com os colaboradores, com visitantes, com acompanhantes, e voltar aos nossos projetos de RH que estavam parados, né? Então, assim, muitos treinamentos que nós fazemos, enfim, com todos os gestores juntos, já a gente vai ter que fazer em pequenos grupos. O que mais que a gente fazia? Capacitação, treinamento, reuniões estratégicas, né? Para, enfim, todo mundo está alinhado com o processo de setor um do outro. E eu sempre participo, porque, enfim, o RH tem que estar alinhado com a estratégia da unidade, né? E, enfim, eu acho que assim, foi um pouco disso, né? Eu acho que o que ficou para a gente como lição, né, foi essa questão, eu acho que até um pouco do que o Flávio falou, da gente pegar a mãe ali de planejar a curto prazo, criar estratégias a curto prazo, e é o que a gente fez nessa pandemia toda, assim, a gente viu que nós trocamos o pneu, né, enquanto o carro estava andando, e realmente, gente, foi uma loucura, mas eu vejo que a empresa, ela conseguiu sobreviver, né, nesse sentido de passar por isso, ela ainda está passando, mas com certeza com pessoas mais maduras, mais unidas, né? Enfim, acho que eu falei muito, mas era isso. Alguém quer perguntar? Não, deu para encaixar aqui o tempo, fica tranquila. Eu fico preocupada com o tempo também, né? Pode finalizar a sua apresentação para a gente, para liberar a tela aí, por favor. Verdade. Bom, para você descansar um pouco. Oi. Só uma coisa que eu ia dividir com vocês, assim, que hoje está muito em pauta também, que é a segurança da informação. Então, tem a lei, né, nova de segurança da informação, e era muito, sim, louco as pessoas me ligando para saber se tinham respiradores. Tem quantos respiradores aí? Tem muita gente morrendo, tem leito. Eu falava, gente, eu não posso passar informação, eu não posso compartilhar isso com vocês. Então, também foi algo que ficou, né? Mesmo ali no sufoco, a gente tem que ter aquela postura de, olha, eu não posso passar informação. E também ficou algo muito como lição mesmo, né? Que a gente precisa rever algumas POPs, algumas políticas de segurança da informação. E, enfim,
É basicamente isso. Beveline. Então, aqui tem uma pergunta aqui do Alcimar, aqui para o professor Flávio. Naturalmente, a precificação dos serviços são difíceis. Diante do cenário atual, os mesmos se tornaram mais difíceis ainda? Alcimar, na verdade, o que acontece? O porquê dessa dificuldade, né? A dificuldade da precificação, ela se dá por conta do nível de intangibilidade que ocorre numa prestação de serviço. Quando você precifica um produto, você pode colocar todos os custos que são envolvidos na produção daquele produto, né? Isso aí, claro, de uma forma muito resumida, né? A gente coloca todos os custos envolvidos no processo de transformação daquela matéria-prima, né? Mais os custos que vão estar sendo envolvidos depois, mais tarde, os custos tributários e a margem de lucro, e vai sair o resultado final. Em serviço, não, porque em serviço muita coisa é intangível. O que eu digo a você é que, dependendo do tipo de segmento que você estiver estudando, essa precificação, ela não vai poder ser muito alterada, principalmente no momento em que a gente está passando. No nosso caso em específico, aí eu vou falar um pouquinho da gente. A gente teve que ter algumas inserções sobre alguns produtos dentro da nossa operação. Como eu falei, máscara, álcool em gel, luva, trofé. Aumentar o meu custo final por conta disso, no momento onde é que você tem que mostrar para o cliente que aquilo faz parte de uma preocupação e não de um ganho interno, é muito importante. Então, o que você procura fazer? Se você está tendo algum tipo de custo adicionado na sua operação, eu acho que, no momento, a curto prazo, você vai ter que tentar aumentar o seu giro de serviço para poder minimizar aquele custo dentro da sua análise financeira. Como eu falei, vai ser muito relativo, vai ser muito referente, pertinente ao tipo de segmento que você vai estar fazendo. Se você tiver algum tipo de valor a ser adicionado na sua prestação, talvez seja interessante aumentar o seu giro de serviço para poder diluir aquele custo e não mexer na sua precificação final. Agora, é claro, vão ter tipos de serviço, de repente, hoje, todos os tipos de serviços essenciais que a gente diz, aí a Jaqueline vai poder até, de repente, corroborar um pouco com essa resposta, que a pessoa vai estar mais preocupada, né, vai tentar, de repente, até ter um custo financeiro maior, porém, em detrimento a uma proteção maior para a sua saúde, para a sua vida. Então, você vai ter que sempre analisar caso a caso em relação à sua prestação final. Agora, já estamos chegando aqui bem perto aqui do final. Só a última perguntinha aqui da Luciene, para a gente responder bem rapidinho. O que ações de melhoria tomadas de pandemia vão continuar fazendo parte do processo de recrutamento e seleção? 2 minutinhos. Com certeza, automatização, fazer processos seletivos pela internet, né? Só que, assim, a gente não pode fazer 100% porque, como eu falei, linha de frente, enfermeiros técnicos, a gente precisa, de fato, identificar se essas pessoas têm competência técnica e comportamental também. Então, a gente não vai abolir ali a entrevista presencial, mas ganhamos muito em relação a isso. E a Alcimar perguntou aqui, né, sobre os custos psicológicos. Só para responder, porque eu acho muito importante, esses custos psicológicos, eles não são tangíveis, né? Hoje, nossa empresa, ela oferece um plano de saúde que dá cobertura, que a gente consegue fazer, enfim, tratamentos psicológicos, e a gente já está com um projeto em relação a isso, né? Não posso falar, né? Mas para cuidar dessa parte aí, porque realmente, gente, foi muito difícil. E a gente precisa cuidar, de fato, das pessoas. Bom, parabéns aí a todos os comentários aí de todos vocês. Professora Gabriele, quer fazer algum comentário? Tá. Oi, professor Frank. Não, só agradecer mesmo, parabenizar a Jaqueline pela exposição, muito obrigada. Professor Flávio, uma aula para todos nós, né? Na sexta-feira, parabéns. E aproveitar também, assim, para não deixar passar em branco, agradecer a presença hoje da nossa
a diretora da área acadêmica, a professora Simone, muito obrigada pela presença também do Tássio, área de comunicação, e os nossos queridos professores, né, das faculdades de Ciências Contábeis e Administração. Temos aqui hoje o professor Eduardo Marques, que é o coordenador de Ciências Contábeis, a professora Desirê, né, que também, já que ele leciona aqui na área de RH, colega de profissão. Não é? O professor professor Marcelo Lanache, que é da área de economia, só para você conhecer um pouco, o professor Magno, que trata do direito público e privado. E, logicamente, se eu esqueci alguém, me desculpe, a gente vai lendo aqui rapidamente, e só temos mesmo que agradecer pela presença de vocês, o tempo realmente é muito curto. Professor Alexandre, por favor, desculpe, não esqueci de você, nem professor Antônio Domingues, que são referências do nosso curso. Nós agradecemos muito pela presença de todos aqui hoje, e realmente é um tempo curto, nós temos aí só 1 hora para tratar disso, mas a minha fala aqui é agradecimentos. Okay? Bom, Flávio, algum agradecimento, algum encerramento? Vou tentar ser rápido, desculpe, realmente isso aí ensinar a apresentação, a gente está entendendo um pouquinho, porque o serviço é tão amplo que se deixar, a gente bota aí mais 3 webinars para poder conversar. Agradecer a todos, agradecer à professora Gabriele pelo convite, poxa, me senti muito honrado, espero ter contribuído de alguma maneira para o nosso corpo discente, agradecer aos meus amigos professores, agradecer ao Frank por essa mediação, parceiro de longa data, eu acho que ele acaba sendo aí uma prova viva de que a faculdade ela pode prover ao mercado profissionais de boa qualidade. Agradecer aos professores, e aí são todos aqueles que a professora Gabriele falou, vocês me ajudam muito dentro de sala de aula. Vocês talvez não saibam o quanto que é enriquecedor aquilo que vocês passam para os nossos alunos. Porque quando eu percebo que existe alguma brecha que tenha uma interação com a disciplina de vocês, eu abro a porta, deixo eles entrarem e a gente começa um diálogo bem bacana. Quer dizer, a aula de vocês acaba enriquecendo a minha aula também. Muito obrigado. Enfim, meu agradecimento a essa casa em que eu me sinto como filho, a professora Ielva, a professora Simone Maranhão, enfim, esse pessoal aí que nos acolhe de uma maneira tão bacana. Jaqueline, muito obrigado pela parceria. Não combinamos nada, mas muita coisa que você colocou na sua apresentação, na abordagem, Casou, né? Casou aí com a gente. Ela falou muito de processos. Espero que vocês, nossos alunos, tenham percebido isso. A gente falou dos processos. Falei de processo, acabei relatando ali, botando alguma coisa nesse sentido, e ela acabou vindo junto. Muito legal, muito bacana. Parabéns pela sua apresentação. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom, Jaqueline, algum comentário final? Obrigada pelo convite. Enfim, espero que eu possa ter ajudado vocês, ensinado, né, um pouquinho, passado do que a gente viveu lá no hospital. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Gente, obrigado a todos vocês. Uma vez agradecendo a todos os professores por fazer parte desse time que carrego com muito valor, tá? E corroborando com as palavras de vocês, realmente, a gente faz tudo isso pelos alunos e para os alunos e pelos alunos. Então, tudo que nós temos, eu acredito, que faz parte dessa relação, e cada vez mais que é desenvolvida por nós, professores, pelas coordenações junto aos alunos na instituição, tem mantido o nome da Souza Marques bastante aceitável, e carregando o nome do próprio José de Souza Marques ainda, por muitas décadas ainda, tá bom? Gente, obrigado a todos vocês, agradeço a todos. Só um adendozinho, acabei de ver aqui nosso amigo Souza Marques, eu não tinha visto, um outro também que contribui muito para a gente, dentro de uma análise da comunidade, um grande amigo de longa data. Um abraço aí, Souza. Parabéns, diretores. Muito obrigado. Parabéns. Tudo de bom. Um abraço a todos, gente. Tudo de bom. Parabéns a todos aí pelo evento, hein? Grande semana foi, e muito importante ter participado de tudo isso aí, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns aí aos administradores e a todos aqueles que contribuem para a nossa administração, direto e indiretamente, como a gente pode ver um corpo docente aí, então, corpo docente aí todo, tá bom? Gente, um abraço a todos, saudades aí da sala de aula presencial. Um
Um abraço. É verdade, concordo. Tchau, tchau. Um abraço, professora Tchau, Gabriela. pessoal. Muito obrigada, Gabriele.